Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui no canal Espiritismo em Kardec. Hoje continuando o estudo, né, do Espiritismo na sua mais simples expressão, capítulo 2, né? E a gente está aqui com o Michel, com o José. Então, eu passo a palavra para vocês se apresentarem. Boa noite a todos, boa noite, Eric, boa noite, José. Hoje o time completo. Boa noite a todos que estão entrando aí. Sejam bem-vindos ao nosso 25º estudo da obra de Kardec, o Espiritismo em sua mais simples expressão. Lembrando a todos que quiserem assistir os outros 24 estudos, eles ficam gravados tanto no canal do Eric, quanto no KardecTube e também nas demais redes, né? No TikTok, no Instagram também tem os recortes do estudo completo. E já convidando a todos para se inscreverem nos canais, seguirem as páginas, compartilharem o nosso estudo e também participarem, né? Com comentários, com questões. E vamos lá, vamos iniciar. Vou passar para o José dar uma boa noite e a gente já inicia. Boa noite, pessoal que está nos acompanhando. Boa noite, Eric. Boa noite, Michel. Muito bom estar de volta com vocês. Semana passada eu não pude participar, mas estamos aqui novamente para continuar esse estudo aí da obra O Espiritismo em sua mais simples expressão, obra muito importante de Kardec, que ainda será, se Deus quiser, extremamente divulgada. Essa obra precisa ser mais reeditada ou editada pelas editoras brasileiras, né? Precisamos falar sobre isso, inclusive. Entrar em contato aí, quem sabe, né, com o pessoal das editoras para editarem essa obra, porque até onde eu conheço, eles têm poucas edições, né? Dessa obra, O Espiritismo em sua mais simples expressão. E aí seria bom, na verdade, que as editoras fizessem uma divulgação maciça dessa obra, né? Bom, isso é um tema à parte aí, questões editoriais com relação à obra, mas voltando aqui para o conteúdo, nós estamos na segunda parte da obra, em que Kardec faz um resumo da doutrina espírita. Ele achava importante fazer esses resumos, né? Existe um resumo também ali na introdução de O Livro dos Espíritos, né? Que me parece que é mais sintético ainda, mais breve. E é isso, estamos lendo item por item, como nós sempre fazemos. Vamos dar continuidade, então, aí à leitura da obra. Michel, você segue a leitura? Sim, a gente está no item 21. Vamos iniciar o item 21, lembrando que essa segunda parte são 34 itens. A gente já está quase no finalzinho. Vamos lá, então. Agora é Kardec. Vamos iniciar a rodada. Eu vou ler aqui o item e depois a gente começa a comentar e acompanhar os comentários. Item 21. Os espíritos, encarnando-se, trazem com eles o que adquiriram em suas existências precedentes. É a razão porque os homens mostram instintivamente aptidões especiais, inclinações boas ou más, que lhes parecem inatas. Os maus pendores naturais são os restos das imperfeições do espírito, das quais ele não se despojou inteiramente. São também os indícios das faltas que ele cometeu e o verdadeiro pecado original. A cada existência, ele deve lavar-se de algumas impurezas. Então, Kardec entra agora na questão das ideias inatas que a gente traz encarnando,
ao encarnar, a gente traz tendências e ideias inatas, e ele vai falar sobre também mais um termo próprio das religiões, em que ele vai, na filosofia espírita, dar um significado próprio para o espiritismo, né? A ideia de pecado original, como o espiritismo entende o chamado pecado original, que é um assunto também das religiões. Para iniciar esse meu comentário e já passar para o José e para o Eric, Kardec aqui coloca uma questão que até hoje é um grande problema para as teorias, seja teoria materialista, seja teorias espiritualistas que não admitem a existência da alma antes da encarnação, que é a questão das aptidões, das ideias, das tendências que a gente já traz ao nascer. Esse é um problemão que os materialistas e alguns espiritualistas têm, porque como explicar algo que qualquer um de nós pode observar, seja em nós ou seja nas pessoas que a gente conhece? A gente sabe muito bem que as pessoas, independente da questão física, genética, independente do meio onde a pessoa nasce, cresce, se desenvolve, as pessoas têm uma individualidade que se destaca e aparece, e um modo próprio de reagir a situações idênticas. Basta que a gente pegue dois irmãos ou duas pessoas que se criaram no mesmo ambiente para a gente ver que uma tem uma tendência oposta, muitas vezes, à da outra. Uma mostra tendências, aptidões, qualidades ou defeitos que a outra não mostra. E é um problemão para as teorias que não admitem a alma antes do nascimento do corpo, porque elas têm uma dificuldade muito grande para tentar explicar isso. E Kardec vai pegar esse fato e justamente mostrar que o espiritismo, de uma maneira muito simples, resolve esse fato, colocando a alma como já existindo antes do nascimento. A gente já tem uma longa estrada de diversas encarnações, a gente já adquiriu diversos conhecimentos, a gente já desenvolveu, cada um de nós, habilidades e também tendências, sejam elas tendências boas ou tendências ruins. Basta ver como a gente responde aos mesmos contextos, cada um de nós responde de uma maneira muito particular e diferente do outro, demonstrando que a gente não é resultado somente do meio, ou somente resultado de alguma, como alguns materialistas querem colocar, alguma influência física que seria transmitida de pai para filho. A gente vai ver que esse entendimento ele cai por terra quando a gente vê as chamadas ideias inatas. A individualidade de cada pessoa, de cada espírito, se mostra nas tendências, no modo como a gente age. Então ele mostra que isso é consequência justamente porque cada um de nós teve um passado diferente, tem conhecimentos e tem pessoas que, dependendo do contexto, reagem com medo, com raiva, com impaciência, e a outra pessoa, no mesmo contexto, apresenta um comportamento diferente. Tem pessoas que têm tendências para determinados conhecimentos, enquanto a outra, que cresceu no mesmo meio e é filha dos mesmos pais, tem dificuldades tremendas naquela área e tem facilidade para outra. Muitas vezes facilidades e tendências que não tem ninguém da família que tenha. Então, colocando por terra as teses materialistas ou algumas das teses espiritualistas que não admitem a reencarnação. E aí ele vai mostrar que a ideia do pecado original para o espiritismo, na verdade, o chamado pecado original, não é que a gente herdou o pecado, como algumas religiões entendem, de outras... Como é que algumas religiões veem a questão do pecado original? Seria uma herança que a gente... algo que a gente herdou de Adão e Eva, né? Eles cometeram pecado.
ou algumas pessoas pensam que os erros que os nossos antepassados cometeram, a gente herda. O que seria uma coisa injusta, né? A gente responder pelos erros e os equívocos de outros. Mas para o Espiritismo, a ideia do pecado original significa que a gente já traz tendências, mas essas tendências não são causadas por outras pessoas, por outras almas. Nós mesmos, em encarnações passadas, a gente adquiriu essas tendências, que agora a gente reencarna e logo que os contextos se apresentam, a gente vai sendo estimulado conforme aquilo que está no nosso interior a agir de tal ou tal maneira. Então veja que para o Espiritismo é muito lógico e muito simples essas noções e se explica de uma maneira muito fácil, né? Passo para vocês agora, José. Esse é um problema clássico na filosofia, né? Além propriamente do Espiritismo, sobre essas aptidões inatas, esses talentos inatos, ou mesmo as ideias, né? Porque parece que Kardec vai tratar isso em algum momento. Parece que algumas ideias são colocadas no homem ou nascem com o homem sem necessitar de um ensino exterior do meio, né? O filósofo René Descartes é um filósofo que vai tratar disso, lá no século XVII, sobre as ideias inatas que já nascem com o homem, por exemplo, a própria existência de Deus, né? Que para ele seria uma ideia intuitiva no homem. E o Kardec vai admitir isso também, né? Isso é muito interessante. Ele vai dizer, olha, existem a ideia da existência de Deus, de uma divindade maior, ela é geral, ela é espalhada por todas as culturas, e mesmo culturas que nunca tiveram contato com a chamada civilização, né? Também cultuam as suas divindades. Então, estou tratando da questão das ideias, né? Mas com relação às aptidões, aos pendores que cada pessoa tem, né? Isso realmente fica muito difícil para o materialista ou para o espiritualista que não aceita a anterioridade da alma explicar. Realmente fica muito difícil. E como o Michel comentou, o Espiritismo dá uma explicação muito simples sobre isso, né? Olha, a alma existe antes do corpo, a personalidade, os talentos, aptidões, gostos, hábitos, faculdades, mais ou menos desenvolvidas, enfim, todo o vício ou a virtude, ele está presente na alma, nessa alma que vem muito antes do corpo. Então, isso dá uma excelente explicação sobre esse exemplo de irmãos, duas crianças que nascem no mesmo lar, têm a mesma criação, com os mesmos pais, às vezes estudam na mesma escola e mostram desde cedo, não é depois que já atingiu a vida adulta, mostram desde cedo pendores muito diferentes, faculdades diferentes. Às vezes eu conheço exemplos. Um irmão tem afinidade com a vida intelectual, depois isso é mostrado desde cedo, desde criança. Gosta de estudar, é mais certinho na escola. O outro é completamente rebelde, não gosta de estudar, vai mal na escola. E depois a gente vai ver que um acaba fazendo faculdade, o outro não, e tem caminhos profissionais diferentes, tem temperamentos completamente diferentes. Então, fica muito difícil de explicar isso sem o Espiritismo. Mesmo se a gente não usar o exemplo da comparação de duas crianças, dois irmãos, mas basta que você considere o filho único, as crianças que demonstram já aquelas tendências para o bem ou para o mal, para uma virtude ou um vício, desde cedo, isso é muito nítido. Criança pode ser adorável, mas pode ser muito cruel também, a gente sabe disso, desde cedo.
Então, com a anterioridade da alma, a gente explica muito facilmente isso. E é muito interessante mostrar que o catolicismo, por exemplo, vai explicar esses problemas que a gente está colocando exatamente com o pecado original, né? Mas Kardec não vai aceitar de nenhuma maneira esse princípio do pecado original, a ideia de que nós somos responsáveis pelo erro de outro, né? Kardec não vai aceitar esse princípio. Bom, depois a gente continua comentando sobre a relação desse parágrafo aqui com a escala espírita, o fato de que o homem, como explicar o princípio de que o espírito nasce simples e ignorante, e ao mesmo tempo ele tem que se despojar tem que se despojar dessas imperfeições, né? Será que o espírito imperfeito ele é o espírito simples e ignorante? A gente pode continuar tratando esse tema, mas eu vou passar ao Eric agora. Então, excelente, né? A questão das ideias inatas, né, como foi dito, já foi tratado por filósofos idealistas, né? E isso é um problema, né, para os materialistas e para os religiosos que não admitem a anterioridade da alma. Porque para os materialistas, por exemplo, se tem dois irmãos e um nasceu mais inteligente, isso só se deve a uma questão de um cérebro, né, uma mutação genética, né? Então não teria mérito nenhum, né? Igualmente para o religioso, seria um dom de Deus, né? Então Deus não seria justo, né? Só com o espiritismo se explica essas tendências inatas, né? E essas ideias inatas, aptidões inatas, né? Crianças que às vezes têm talentos e habilidades extraordinárias sem muita educação, né? Para matemática, para arte, enfim. Então, isso é um ponto a favor da reencarnação e da ideia da pré-existência da alma, né? E essa questão do pecado original, não é? Se a gente fosse culpado pelo pecado de Adão, né, o cristianismo tradicional diz que a gente é culpado pelo pecado de Adão e Jesus expiou nossos pecados, né? Então, uma pessoa erra, outra pessoa recebe esse erro que é a gente e Jesus vem e expia nosso erro, né? E para o espiritismo, só quem errou pode expiar, né? E reparar o erro. Você não pode expiar e reparar o erro de outros, né? Isso não faz sentido, né? Então, isso é bem lógico, né? Isso vai entrar, como a gente vai ver do 22, no esquecimento do passado, né? A gente esquece como a gente aprendeu, mas não o conteúdo, né? O conteúdo vem em ideias inatas, né? Então, se a gente aprendeu muita matemática, vamos dizer assim, numa vida passada, mesmo que a gente não lembre como a gente aprendeu, isso vem em formato de ideias inatas, né? Então, o esquecimento não cria um recomeço sempre, né? Porque se fosse um esquecimento absoluto, seria um recomeço sempre, né? Mas não, é um esquecimento relativo, na verdade, né? Porque você se lembra tanto nos momentos de emancipação quanto em vigília você se lembra com essas ideias inatas e tendências inatas. Isso é um tipo de lembrança também, né? Até porque, como a gente vai ver, esse esquecimento é um benefício, né, de Deus para a gente não lembrar dos nossos erros, sofrimentos passados que ficariam acumulados, né, desavenças possíveis, né, para ver para reatar os laços, né? Então, o espiritismo ele é a doutrina que melhor consegue explicar essas tendências e ideias, né, inatas, né? Porque imagina, né, se, por exemplo, se não existisse a pré-existência da alma, né? Como explicar, por exemplo, essas crianças que vêm com tendências já psicopatas, né? Por exemplo, teria sido criado por Deus, né? Então seria culpa de Deus, né?
Então é por isso que alguns filósofos falavam que o livre-arbítrio era absoluto, né? Para tentar salvar Deus, mas a gente sabe da pré-existência da alma e, portanto, sabe que o livre-arbítrio é relativo e foi sendo construído nas encarnações, né? E a gente traz nessas tendências e ideias inatas. Certo. A gente tem alguma questão, algum comentário, ou posso ler o 22? Só um comentário rápido, Michel. Pode falar. Eu me lembrei agora que mesmo antes de Descartes, né, lá também defendia a anterioridade da alma com relação ao corpo, né? Ele acredita, inclusive ele tem uma doutrina uma teoria do conhecimento que tem uma relação com o esquecimento do passado, né? Porque o Platão vai dizer que a alma está no mundo das ideias, no mundo inteligível, e aí quando vai habitar um corpo material, a alma passa pelo rio do esquecimento, passa por esse rio, ele usa até de mitologia, né? Passa por esse rio, esquece algumas coisas que ela já lembrava, que já estão ali naquela alma, e aí ela chega no corpo material. E quando o homem começa a observar os objetos aqui do mundo, ele vai aprendendo o que são esses objetos, mas esse aprender é um relembrar daqueles objetos que ele já teve contato lá no mundo inteligível, né? Então tem essa semelhança também com o espiritismo. Kardec fala disso na introdução do Evangelho, né, da relação e dessas questões, da relação com a doutrina de Sócrates e Platão, né? Bem, não tem mais nenhuma pergunta, o pessoal só colocou aqui boa noite. Pessoal, se quiserem, coloquem perguntas, comentários, né? Então acho que a gente pode ler o 22. Vamos lá, então, vamos ler o 22, porque ele tem uma ligação com o 21, né? Agora ele vai falar do esquecimento. O esquecimento das existências anteriores é um benefício de Deus que, em sua bondade, quis afastar do homem as lembranças quase sempre penosas. A cada nova existência, o homem é o que fez de si mesmo. É para ele um novo ponto de partida. Ele conhece seus defeitos atuais, sabe que esses defeitos são a consequência dos que tinha e tira conclusões do mal que pode ter cometido. E isso lhe basta para trabalhar em se corrigir. Se tinha outrora defeitos que não tem mais que preocupar-se com eles. Bastam-lhe as imperfeições presentes. Essa questão do esquecimento ela é muito, muito interessante. Existem vários textos em que Kardec vai abordar isso, né? Lembra que aqui é um resumo. Mas ele começa colocando o esquecimento das existências, fundamentando, justificando como um benefício de Deus, consequência do atributo de Deus, da bondade de Deus. Não é por acaso que ele começa falando assim, porque primeiro ele está falando de algo que é um fato, né? É um fato que qualquer pessoa sabe, não, qualquer pessoa sabe dessa informação, que a gente não lembra no corpo, em estado de vigília, acordado aqui no nosso estado normal, a gente não lembra das existências anteriores. Embora fora do corpo, isso seja diferente. Mas a gente não lembra, enquanto está no corpo, das existências anteriores. Isso aí a gente não precisa provar para ninguém, as pessoas sabem muito bem disso. Aliás, é o que faz muitas pessoas até duvidarem de existências anteriores, porque a gente não lembra, né? Então, ele começa mostrando que isso é um benefício de Deus, né? E que, em sua bondade, ele faz isso acontecer.
toda vez que ele se refere a isso, ele liga sempre a ideia de Deus, né? Também as leis naturais. Ou seja, todo fenômeno natural, que, portanto, representa as leis naturais, que são as leis de Deus, eles têm que ser algo bom, né? Então, Kardec, em alguns momentos, chega a dizer: se é assim que acontece, é porque Deus assim quis. E se Deus assim quis, é porque era uma melhor opção. Ele também faz essa explicação lógica, porque lembra, a gente parte do princípio que, para a filosofia espírita, Deus é a inteligência suprema. Logo, se ele é a inteligência suprema, todas as escolhas que ele determinou para as leis do universo têm que ser as melhores. Então, se é assim que acontece, é porque é a melhor, além de ser um fenômeno natural, é a melhor opção é que seja assim. E claro que aqui ele começa a explicar, a desenvolver mais por que isso é uma vantagem. Porque dado o nosso tipo de planeta e o tipo de espíritos que nós somos espíritos imperfeitos, lembra que tem que considerar todo o contexto que o espiritismo apresenta. Como nós somos os espíritos imperfeitos da escala espírita, ou seja, espíritos que têm o desejo do mal, que têm vícios morais, que estão em expiações também, além de provas, então tem todo esse contexto, a gente tem um passado muito complicado, de muita dor, muita maldade, muito desequilíbrio. E nota que se a pessoa no corpo lembrasse de tudo, dificilmente ela aproveitaria a reencarnação para recomeçar a retomar o caminho, né? De eliminar suas imperfeições, adquirir novos conhecimentos. A lembrança do passado atrapalharia o espírito. Então, é por isso que a gente não tem claro, a gente vai, alguns espíritos vão dizer que nos mundos superiores, até no estado de encarnação, em alguns mundos superiores, o espírito encarnado lembra do seu passado. Veja como a natureza é sábia. Em mundos onde o passado já está muito bem resolvido, o espírito lembra encarnado do passado, mas a gente não. Basta que a gente imagina olhando só o passado aqui na Terra, né? A gente desconhece a história em outros planetas, em outros mundos. Mas pega, por exemplo, a nossa história, a quantidade de atrocidades que a humanidade já cometeu contra os outros, né? É óbvio que nós é que estávamos fazendo isso, né? Então imagina a dificuldade para o espírito retomar o caminho e evoluir se ele no corpo, lembrando que é no corpo, que é um período temporário que a gente fica no corpo com esse esquecimento. No mundo espiritual, que é o mundo normal, primitivo, a gente lembra, mas aí como a gente não está num contexto, como o mundo espiritual é um contexto completamente diferente, o passado lá não tem os mesmos prejuízos do que se a gente lembrasse aqui no corpo, né? Porque aqui a gente tem um jogo da vida material, social, que atrapalharia. Mas o que Kardec vai mostrar, e esse talvez seja o ponto mais importante, é que não é porque eu não lembro das existências anteriores que eu não possa trabalhar e ter noção daquilo que eu fui. E como é que eu vou saber aquilo que eu fui, num certo sentido? Analisando exatamente o que eu sou agora. Porque como o que eu sou agora é resultado daquilo que eu fui, basta que a gente observe os nossos pensamentos mais íntimos, as nossas ideias, os nossos gostos, as nossas tendências, o nosso modo de agir, de pensar, o impulso natural que a gente sente diante das diversas circunstâncias. Isso mostra as atitudes que a gente teve no passado. Então, por isso que ele diz, é um novo ponto de partida na encarnação nova, com esquecimento,
mas a gente é o resultado do que a gente fez a gente mesmo. Aí ele diz assim, ele conhece seus defeitos atuais. Os nossos defeitos atuais a gente conhece. Mas como os nossos defeitos atuais são consequência dos defeitos passados, como ele diz no texto, tira conclusões do mal que pode ter cometido. Então a gente já começa pelas nossas tendências atuais, a gente já pode deduzir como que a gente era no passado. Claro que a gente não lembra do contexto, mas a gente já pode deduzir como que a gente se comportava no passado, baseado nos nossos defeitos e nas nossas tendências presentes. E isto basta para trabalhar e se corrigir. Então a gente pode trabalhar e se corrigir, evoluir, mesmo não lembrando de quando a gente fez o mal, de que maneira a gente fez, para quem a gente fez, mas a gente sabe que a nossa tendência de fazer determinada coisa continua aqui. Ela é atual, ela é presente. E isso basta para a gente poder pegar, analisar essa tendência e trabalhar ela. Então basta que cada um avalie como que é, como que pensa, como que age, e como, ou às vezes não como age, mas como gostaria de agir. Às vezes a gente gostaria de agir de uma maneira e ninguém fica sabendo, que a gente disfarça. Esse como a gente queria agir mostra exatamente o que a gente é e já dá uma ideia do que a gente foi. Então esse é um ponto muito importante, né? Então existe uma vantagem em esquecer o passado, momentaneamente no corpo, mas isso não impede a alma de se corrigir, porque os defeitos continuam presentes, as tendências continuam presentes, né? E aí ele fala, se os defeitos que a gente não tem mais, a gente não se preocupa, bastam as imperfeições presentes. Essas tendências atuais que a gente tem que analisar. Como a gente procede ou o que a gente sente conforme o contexto. Isso mostra exatamente aquilo que a gente era e continua sendo, né? José. Esse item é muito interessante, né? Porque ele fala exatamente do esquecimento do passado, que é um benefício de Deus, né? Basta a gente pensar que algumas coisas erradas que a gente fez nessa existência, algumas vezes a gente já tem dificuldade de lidar, né? Então, se a gente fosse se lembrar do mal que a gente cometeu em todas as outras, seria realmente muito penoso, que é o que Kardec fala. Quis afastar do homem as lembranças quase sempre penosas. Claro, porque ele está falando para os homens, né? Os homens da Terra. Os homens da Terra, em sua maioria, são espíritos imperfeitos habitando esses corpos. E o espírito imperfeito, para ele estar nessa condição, encarnado neste planeta, neste grau de evolução, ele deve ter cometido maldades anteriores, né? Então, se cometemos maldades anteriores, sobretudo se foram cometidas uns contra os outros, né? Se nós já tivemos alguma relação com as pessoas com quem temos relações na atual existência, por vezes seria muito penoso tanto a gente se lembrar do mal que nós cometemos a elas, quanto dos que elas nos... do mal que elas cometeram contra nós, né? Seria terrível se lembrar de tudo isso. Se a gente olhar para a história da humanidade, né? A história da humanidade ela é permeada por violência, por mortes, assassinatos, golpes, traições. Imagina a gente se lembrar que foi tal personagem que fez isso, fez aquilo, fez tanta maldade assim. Seria muito difícil. Já é difícil agora, né? A gente já tem essa dificuldade de progredir, de fortalecer a nossa vontade. Então, realmente seria muito difícil. Deus, na sua sabedoria, quis que assim fosse, né? Como o Michel lembrou, quis que a gente esquecesse do passado, não se lembrasse, para poder progredir com maior facilidade, né? E para a gente saber o que nós fomos no passado, como o Michel falou, que o texto está dizendo.
Basta observarmos as nossas tendências atuais. Quais são as imperfeições que mais estão presentes, com mais ênfase na nossa alma? Quais são os vícios que eu possuo mais? Em geral, a gente consegue reconhecer isso, né? Eu tenho mais tal vício, tais hábitos ruins. Então, eu já consigo imaginar que isso... Eu consigo supor qual era a minha situação no passado, né? Acho que é isso de comentários. É interessante essa questão, né? Os benefícios, né, que eu já tinha comentado, né? Imagina, por exemplo, um criminoso, né, que cometeu um crime e que não consegue se ressocializar, né? Tem muitos casos assim, né? Imagina se ele pudesse esquecer tudo e recomeçar de novo, né? Na nossa própria vida mesmo, imagina os erros que a gente já cometeu, né? Os sofrimentos que a gente já passou. Imagina se a gente pudesse esquecer tudo e recomeçar de novo, né? O quão seria bom, né? Agora imagina se a gente tivesse que lembrar, a gente teve 1000 encarnações, imagina se a gente tivesse que lembrar todos os sofrimentos e erros dessas 1000 encarnações, né? A gente não focaria nessa vida aqui, né? Então isso é realmente um benefício. E também tem essa questão, né, da espíritos que foram antipáticos poderem conviver, né? Não que toda a família seja assim, né? Às vezes eu vejo um exagero no movimento espírita de falar assim, não, que toda a família são de espíritos antagônicos, né? E não é necessariamente assim. Às vezes são espíritos simpáticos que reencarnam juntos, às vezes até neutros, que, ah, mas pode ter isso também, né? Agora, o mais importante, como foi dito, né, é o autoconhecimento, porque se você conhece suas más tendências, você pode conhecer seu passado pelo autoconhecimento, não é? Você conhece suas más tendências, então você sabe o que você foi, e se você conhece suas virtudes, você sabe o que você já adquiriu. Então você sabe o caminho que você tem que trilhar, né? Isso é importante, né? Não importa como você adquiriu as más tendências, nem como você adquiriu as virtudes. O que importa é que você tem, e aí você sabe o caminho que você tem que trilhar com a ajuda do seu anjo da guarda, né? Com a ajuda da intuição, da inspiração. Então, você quer saber o que você foi no passado, faça o autoconhecimento, né? Estuda suas mais tendências, né? Aquele impulso que você tem para uma tendência mais específica, né? Você vai saber o que sabe, né? Exato, eu acho que vocês lembraram bem essa questão da própria existência atual, né? Quantas pessoas gostariam que tudo fosse esquecido e que recomeçasse do zero, né? No sentido de não lembrar para poder recomeçar, que dependendo do que é feito, é muito difícil recomeçar com a lembrança, né? Então, por isso essa nova oportunidade, né? O espírito, momentaneamente, os espíritos não estão lembrando, então a gente consegue focar justamente em eliminar aquelas imperfeições, porque senão a gente fica focado só na maldade que foi feita, né? E ao esquecer, a gente está num contexto novo, com as mesmas tendências, mas aí a gente foca nas tendências, né? Senão a gente ficaria só no acontecimento em si, né? Que é o que acontece é o que acontece no mundo espiritual, como os espíritos lembram, né? É por isso que muitos espíritos demoram muito tempo e não querem reencarnar, né? E se afastam, os espíritos se afastam uns dos outros, porque como todo mundo lembra, as pessoas se afastam porque justamente eu não tenho aquele contexto novo para poder reparar. Então,
ao encarnar que eu vou ter essa oportunidade agora de reparar, se eu agora tivesse no campo onde eu reparo e ainda tivesse a lembrança não se daria, né? Nunca se daria. Dificilmente se daria, porque a gente ficaria sempre focado naquilo que a gente fez. A culpa, ela também pode travar o progresso, né? Porque a culpa, ela tem isso também de orgulho, né? A pessoa que é excessivamente culpada, ela tem uma pitada de orgulho, né? Porque ela não admite a possibilidade dela ter chegado ao fundo do poço, ter sido extremamente maldosa e a partir daí ter que começar. Então, existe também na culpa, na própria vergonha, né? Os filósofos, quando vão estudar a vergonha, a timidez, há um componente de orgulho também, né? Na vergonha. É um excesso de preocupação com a imagem. Né? Então, nota como a natureza é muito sábia. Se a gente não esquecesse, a gente ficaria preso aos vícios. Por isso que é mais demorado para o espírito imperfeito que está fora do corpo, ele fica preso às mesmas ideias, aos mesmos vícios por muito tempo. Por muito tempo, porque o mundo espiritual não impõe as necessidades que a vida material impõe, né? E aí a gente demora mais. Agora, claro, depois que a gente se liberta das imperfeições, a gente sabe que todo mundo já se libertou das imperfeições, reparou o mal que fez, aí o passado já não é mais um problema. Mas o problema é enquanto a gente está nesse processo, que é o problema do espírito imperfeito, que nós somos. O espírito imperfeito, ele ainda está no caminho em que ele tem o desejo do mal, tem que espiar o mal que fez e tem que reparar. Então é por isso que nesse contexto ele precisa do esquecimento. Agora, depois, quando já está, como a gente diz, quitado o débito, aí a lembrança não traz nenhum. Kardec chega a perguntar, né, sobre a felicidade daqueles que chegaram depois, devido aos maus que cometeram, né? Chegaram depois no estado de pureza, se ela é diferente daqueles que chegaram primeiro. E aí os espíritos vão dizer que depois que chega lá, a felicidade é a mesma, né? Porque todo mundo já cumpriu com a justiça, todo mundo já cumpriu com a lei do progresso. Então, nota que ele coloca o contexto do esquecimento justamente no nosso contexto do espírito imperfeito. Né? E se a gente não tivesse, seria muito mais difícil a gente retomar o caminho. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Não, eu queria falar um outro ponto também, um outro fator para a gente não se lembrar, né, é que a gente encarna para ser provado, né? Então, quando a gente esquece, se a gente tivesse a lembrança, a gente agiria com menos liberdade, né, e não teria tanto mérito e responsabilidade, né? Então, não tendo a lembrança, o mérito é maior, né, de conseguir vencer na prova simplesmente com a intuição, né, do que a gente tem que fazer. Então, também tem esse ponto, né? A pessoa agiria por interesse, né? Se todo mundo também lembrasse, foi muito bom tu pegar esse outro lado. Se a gente lembrasse, também existiria a questão do interesse, né? Imagina a confusão que não seria, porque a gente também agiria por interesse, lembrando das coisas. Não seria uma mudança real, que a gente saberia do que está envolvido, né? E talvez só fingisse uma reparação, alguma coisa assim. Sem falar em várias questões, imagina a gente reencarnar num contexto social, financeiro pior e lembrar que era herdeiro de uma fortuna. Imagina, a gente era herdeiro de uma fortuna na encarnação passada. Imagina o caos social que seria, né? Porque aí a gente ia reivindicar esses direitos, ou a gente ia querer, a gente nunca ia experienciar e ter as provas que são necessárias no novo contexto, que a gente se lembraria de todas as mordomias,
as facilidades. Imagina se a gente tivesse poder e agora está numa situação oposta em que a gente tem que servir, obedecer. O espírito não iria progredir na Terra. Ele não iria reparar, progredir, ia ser uma confusão. Então a gente nota raciocinando. Pode falar. Não, imagina um problema jurídico de herança e sucessão. A pessoa ia reivindicar, essa casa aí eu morei, na outra encarnação é minha. E aí ia começar mais briga do que já existe por conta disso. Foi muito bem lembrado, Michel. O ser humano ia arrumar mais problema ainda do que já arruma, né? Cobraria as dívidas, exatamente. O problema da justiça, como colocaram nos comentários aqui. Seria um problemão. Acho que a gente pode continuar lendo, né? Ou tem mais pergunta aí, Eric? Mais comentários? Tem uma pergunta aqui do Alex. Bastamos lançar a nossa mente se viveríamos com nossos inimigos desta vida. Veremos com alguém que nos matou? Temos já a resposta a isto na lei da divindade, né? É a obra de imenso amor e justiça. Ele citou aqui a questão de encarnar com pessoas que foram antipáticas a gente, né? Que para reatar os laços que isso pode realmente acontecer, né? É isso. Não, e a própria relação, por exemplo, relação entre amigos. Vamos tentar criar exemplos aqui. Imagina, nós três, a gente amigos na encarnação passada, mas a gente também lembraria, de repente, de alguma coisa que a gente fez junto e que determinou determinadas provas que a gente passa agora. A gente poderia se culpar uns aos outros, né? Ficar se culpando. Não que a gente fosse inimigo no sentido... Pode ser amigos, né? Pessoas que são afins, mas que, com os seus vícios morais, uma influenciou a outra a fazer bobagem. Agora a gente está numa situação de expiação e aí a gente ficaria se cobrando, né? E alimentando aquele rancor, aquela mágoa. Imagina, seria um caos, né? Que nem a gente brinca, né? Quem é que deu a ideia da gente reencarnar no Brasil, né? A gente brinca, porque a gente não reencarnou na Noruega, naqueles países, né? Que todo mundo quer viver na Europa. A gente brinca com isso, né? Porque daqui a pouco a gente brinca, foi ideia de quem? Foi ideia do José, do Eric? Quem é que deu essa ideia de reencarnar no Brasil? Mas, deixando de lado a brincadeira, isso vale, né? Imagina, a gente ficaria se cobrando por várias coisas, como a gente já faz na atual existência, né? Na atual existência, a gente já tem um exemplo do quanto a questão da culpa e do rancor atrapalham para a gente poder se refazer. É um problemão. Deus é muito sábio. Se o espírito imperfeito não tivesse o esquecimento, seria realmente muito pior. Claro que isso para aquela pessoa que duvida da ideia da reencarnação, para ela é um problema essa questão do esquecimento, que muitas pessoas vão dizer, se eu me lembrasse era mais fácil. Mas claro que a gente vai ter outras maneiras de chegar à crença na reencarnação do que lembrando das existências anteriores. Né? Tem outras maneiras, outras formas de chegar até esse conhecimento. Por isso que não impede que a gente tenha essa crença. E é curioso, só para ainda tentar tirar mais dessas questões, é interessante que as pessoas em geral, mesmo as pessoas que não são propriamente espíritas, elas têm uma aceitação da ideia da reencarnação, né? É muito comum as pessoas dizerem, de certo, na minha vida passada eu fiz tal coisa. Então, essa ideia como crença geral, ela está nos filmes, nas histórias, no próprio falar, da fala popular, né? As pessoas têm... claro que não é ainda unanimidade, mas as pessoas têm uma aceitação da ideia da reencarnação, né? Embora a gente saiba que noções, detalhes de como a gente enxerga a reencarnação, o espiritismo tem a sua visão própria, mas em linhas gerais as pessoas têm uma aceitação. A gente vai conversar com pessoas que têm
que são, por exemplo, assim, somente católicas, né? Muitas delas aceitam com muita facilidade a ideia da reencarnação. Talvez em outros contextos, a gente vê, por exemplo, na época de Kardec, né? Na época de Kardec, que ele chega a comentar que aqui na América, principalmente na América do Norte, né, a dificuldade dos espiritualistas em aceitarem o princípio da reencarnação, porque tinha questões de escravidão, então isso fazia com que não se aceitasse tão facilmente, né? Até eu abri um parênteses aqui para fazer uma propaganda de uma live que está no canal do Eric, nesse canal aqui, Espiritismo em Kardec, uma conversa que tu teve, Eric, até seria interessante tu comentar um pouco e divulgar para as pessoas que quiserem assistir, muito boa, com o Tiago, né? Eu não vou lembrar o sobrenome dele agora, falando sobre a história do Espiritismo, e ele comenta um pouco sobre isso, né? Eu acho que pode falar com mais propriedade, tanto dessa tua live, que eu recomendo que as pessoas assistam, quanto da dificuldade, às vezes, a pessoa aceitar o princípio da reencarnação por contextos históricos, né? Só um comentário rapidinho, Eric, antes de passar para você. Eu ia falar exatamente sobre essa live que o Eric fez com o Tiago, acho que é Tiago Lima, né, aqui de São Paulo, no sábado à noite. E ele fala sobre esse princípio da reencarnação, e ele diz que foi Kardec quem foi responsável por cunhar o termo reencarnação, né? Que a ideia da anterioridade da alma já existia em outros filósofos, mesmo em Platão, que a gente comentou aqui, mas os termos que existiam era transmigração da alma, ou metempsicose até, que é a ideia grega antiga de que a alma do animal poderia encarnar no corpo humano e vice-versa, né? Mas ele diz que foi Kardec quem criou o termo e popularizou o termo, né? E como o Michel lembrou, no Brasil é muito comum as pessoas terem essa crença, se referirem a isso. Na próxima encarnação eu quero vir de tal jeito. Ou na anterior eu fiz tal coisa. Mesmo quem não é espírita. Então, a gente poderia dizer que está no imaginário, ao menos do brasileiro, né? Essa questão da reencarnação e, sem dúvida nenhuma, se deve ao espiritismo. Exatamente, a live com o Thiago Lima, né, do Enlip, ele falou dessa questão da reencarnação não se aceita nos Estados Unidos por conta dos preconceitos, né, que ainda haviam, né, um americano muito nacionalista, né, com as ideias racialistas, e seria difícil ele acreditar que poderia ter sido um indiano ou um chinês, né, então foi uma ideia e por isso o moderno espiritualismo ficou só na mediunidade, né? Não trouxe a reencarnação como o espiritismo francês, né? Então, essa live com o Tiago é realmente um excelente pesquisador, né? Mas eu estava aqui pensando também, por exemplo, nessa questão do esquecimento, né? Como é que seria a troca de papéis, né? Eu pensei muito por exemplo, um filho e um pai, né? Se trocassem os papéis e lembrassem, né? Como é que seria a confusão, né? Então, para você, como diz ali, né, para você começar novamente, né, você tem que ter o esquecimento e partir, né, partir desse novo começo, assim, né, mas já tendo a bagagem, né, em forma de ideias inatas e tendências, né. Isso aí. Eu não sei se tu consegue colocar depois nos comentários ali o link, Eric, dessa live que tu fez, muito, muito boa com o Thiago. Para quem depois quiser assistir, vale muito a pena. É uma live sobre a história do Espiritismo, né? Ele realmente é muito bom, a fala dele, e eu acho que é interessante recomendar. E sobre essa questão da reencarnação, trazendo ainda mais, por exemplo, o contexto do século XIX. Quando a gente vai ler a revista de 1858, a revista Espírita de 1858, quem já leu vai lembrar, e quem não leu, leia. Ali a gente vai ver Kardec deixando bem claro que ele também demorou um tempo para aceitar o princípio da reencarnação. Ele chega a ter um texto, se eu não me engano, em dezembro de 1858, daqui a pouco eu dou uma olhada aqui,
Mas ele deixa isso bem claro, né? Foi um dos últimos princípios, se não o último, que Kardec vai admitir. E aí sim, quando ele admite, ele já tem toda a teoria completa e toda a fundamentação do porquê o Espiritismo vai colocar como um dos seus princípios a reencarnação. Mas é muito interessante ver que demorou um tempo, né? Justamente era uma ideia que veio depois, assim, ela não veio tão logo quando começou a ciência espírita a se desenvolver. Isso é uma coisa interessante da gente trazer e comentar, também para as pessoas saberem o contexto do desenvolvimento da ciência espírita, né? Então tem esse texto de Kardec lá na Revista Espírita comentando sobre isso. Quando a gente vai ler no Livro dos Espíritos, ele vai colocar, agora eu não vou lembrar, se vocês puderem me ajudar, se vocês lembrarem, me ajudem. Mas eu não lembro se na primeira edição já tem isso. Mas na segunda edição do Livro dos Espíritos, que é hoje a edição tradicional que a gente estuda e tem traduzido, né? Um dos maiores itens da obra, o Livro dos Espíritos, uma das maiores, que não é uma questão, mas é um texto corrido de Kardec, é justamente sobre a pluralidade das existências, né? Sobre a reencarnação, que ali Kardec apresenta toda a teoria e a fundamentação do como, por que o Espiritismo coloca a ideia da reencarnação. Kardec vai mostrar todo o caminho e os critérios que ele usou para desenvolver esse princípio. É muito importante. É o item 222, se eu não me engano, que é um item corrido e enorme do Livro dos Espíritos, e é considerações sobre a pluralidade das existências, o nome, né? Também vale a pena as pessoas lerem, porque ali, então, ele vai fundamentar de diversas maneiras, através da lógica, através da história, através dos atributos de Deus, através das manifestações espíritas, todo um conjunto, porque realmente, como foi um dos últimos princípios, ele queria ter certeza, né? Até porque tinham espíritos que se comunicavam dizendo que não havia reencarnação. Isso é uma outra coisa interessante. É tão sério essa questão do princípio da reencarnação, que lá no finalzinho do Livro dos Médiuns, eu não sei se o Érico e o José lembram, mas quando Kardec vai retomar essa questão da pluralidade das existências no Livro dos Médiuns, é o próprio Espírito de verdade que vem falar sobre o assunto. Tamanha era a seriedade e a profundidade que precisava para abordar o assunto. Então, além desse item que eu citei do Livro dos Espíritos, tem um item do Livro dos Médiuns. Eu já procuro aqui, a hora que vocês estiverem falando, eu olho aqui no Kardec para dar referência para as pessoas. Mas é interessante que lá no Livro dos Médiuns, quando ele vai retomar, no capítulo das contradições, lá do Livro dos Médiuns, bem lá no finalzinho, que ele vai falar justamente sobre os espíritos não falarem a mesma coisa, ou às vezes os espíritos superiores não falarem sobre os mesmos princípios, dependendo do local em que eles estão se comunicando. E a questão é tão séria que o espírito de verdade vai vir dar uma comunicação para tratar do assunto. Então, isso é uma coisa interessante também nas obras. Dependendo, às vezes, da gravidade do assunto, é um espírito muito especial que vem dar a explicação. Em alguns momentos é Erasto, mas nota que é tão forte isso que a gente está falando, que é o próprio espírito de verdade que vem tratar. Eu já vejo certinho o item para passar para as pessoas, mas eu estou trazendo aqui detalhes muito importantes desse contexto da própria construção da teoria espírita, né? Só fazer um comentário, se vocês me permitem, ler rapidamente aqui o parágrafo que o Michel citou do texto da Revista Espírita de novembro de 58, em que Kardec admite que nem ele mesmo aceitou de primeiro o princípio, né? Ele diz assim: quando a doutrina da reencarnação nos foi ensinada pelos espíritos, estava tão distante do nosso pensamento que sobre os antecedentes da alma havíamos construído um sistema completamente diferente, partilhado, aliás, por muitas pessoas. Sob esse aspecto, portanto, a doutrina dos espíritos nos surpreendeu profundamente. Diremos mais, contrariou-nos,
porquanto derrubou as nossas próprias ideias. Olha que interessante. Como se pode ver, estava longe de refleti-las. Mas isso não é tudo. Nós não cedemos ao primeiro choque. Olha só. Combatemos, defendemos nossa opinião. Levantamos objeções e só nos rendemos à evidência quando percebemos a insuficiência de nosso sistema para resolver todas as dificuldades levantadas por essa questão. Então fica aí o trecho que o Michel, um dos, né, que o Michel mencionou, mostrando como o próprio Kardec teve dificuldades de aceitar esse princípio da reencarnação desde o início, né? Só depois de muito debate, muita discussão, é que ele passa a aceitar. Isso é uma nota histórica aí sobre o Espiritismo que é interessantíssimo para a gente observar a construção da ciência espírita, né? Esse item que o Michel falou é muito bom, né? E você vê que a ideia da reencarnação não foi uma ideia preconcebida, né? Porque tem muita gente que fala, não, Kardec acreditava na reencarnação porque antes na França tinha os socialistas utópicos que aceitavam a reencarnação, então foi só uma influência histórica, né? Mas você vê que o Kardec ele não tinha isso em mente, não foi uma ideia preconcebida, né? Como outras coisas na obra do Kardec, várias vezes Kardec diz isso, né? Que os espíritos contrariavam ele, a ideia preconcebida, e mostravam os argumentos e ele se convencia pelos argumentos, né? E esse item que o Michel falou é muito bom, né? Que fala os argumentos da reencarnação, né? Tanto para explicar as desigualdades, né? Porque uns nascem pobres, outros ricos, uns enfermos, outros sãos, né? As aptidões inatas, né? As crianças que morrem têm idade, né? Como explicar isso sem reencarnação? Ele combate, né, a ideia das penas eternas, mostrando que não haveria, né, sentido, né? Como é que ficariam os laços de família sem reencarnação, né? Por exemplo, uma mãe que foi para o céu e um filho para o inferno. Então, lá nesse item do Livro dos Espíritos, ele mostra, né, como que só pela reencarnação está compatível com os atributos de Deus, né? Isso é um critério que Kardec usa constantemente, os atributos de Deus, né? Então, soberanamente justo e bom, né? Então, e lembrando que os atributos são infinitos, né? Então, a doutrina tem que estar compatível com esses atributos infinitos de Deus. Só para passar as referências, então, essa questão do Livro dos Espíritos é a 222, realmente, a minha memória não me traiu. Item 222 do Livro dos Espíritos, quem quiser ler depois. Esse texto da revista que o José citou é a Revista Espírita de 1858, mês de novembro. O título é Pluralidade das Existências. E eu achei o item do Livro dos Médiuns, para dar também, que é muito interessante. Lembrando as pessoas, às vezes as pessoas esquecem, o Livro dos Médiuns, ele é como o Livro dos Espíritos, ele é por item. Se a gente citar o item, a pessoa pode ir direto no item, né? Não é só pelo nome do capítulo. Então, no Livro dos Médiuns, o item 301 do Livro dos Médiuns, vão ter 10 perguntas que Kardec vai fazer, e aí é o Espírito de Verdade, Jesus, que vem responder, que é sobre esse assunto. Tamanha a seriedade e a necessidade de um espírito da mais alta evolução vir resolver a questão. E é o item 301, que tem 10 questões, como eu falei, e o item 302. Esses dois itens têm a mensagem do Espírito de Verdade tratando desse assunto. Está no capítulo 27 do Livro dos Médiuns, das contradições e das mistificações. Mas só pelo item a pessoa já acha. Lembrando aí que quem não tiver o livro, vai no kardecpedia.com, seja o site, ou baixa o aplicativo, que é de graça, e lá a pessoa pode ler. Então, para dar as referências, né, é muito importante a gente dar as referências para as pessoas aprofundar e conhecerem e daquilo que a gente está trazendo, para mostrar justamente isso, né, o Espiritismo, ele
ele não apresenta as coisas na obra de Kardec simplesmente por invenção ou por vontade de Kardec, não, tem toda uma fundamentação e um processo histórico, né, para se chegar em determinado princípio. E essa reencarnação é muito interessante. Kardec trata disso depois no Evangelho segundo o Espiritismo, ele retoma a questão da reencarnação lá no capítulo 4. Nota que é interessante que esse assunto, reencarnação, em todas as obras ele vai aprofundar. Isso é muito curioso. Né? Depois, lá na Gênesis, de novo, vai ter um capítulo sobre reencarnação, dada a importância que Kardec viu nesse princípio e o quanto ele precisava ser muito bem trabalhado. Né? É impressionante. Um dia a gente pode... Mais um daqueles assuntos que a gente coloca na nossa lista de 1000 itens, né? É um outro assunto para ser estudado, só o assunto reencarnação. A gente levaria talvez meses estudando só esse assunto, dada a riqueza teórica que o Espiritismo apresenta para a reencarnação. Não sei se tem mais alguma coisa que vocês queiram trazer, falar, ou alguma questão, algum comentário aí, José, Eric. Por mim, pode seguir. O Eric colocou alguns textos, né, de referência nos comentários. Se o pessoal quiser pegar, já está aí. Tá, eu coloquei sobre a questão da reencarnação na América, Kardec falar aquilo que eu comentei, né, sobre também. o que é ensinado nos Estados Unidos. Então eu vou ler o 23, Eric. Posso ler? Aí não tem comentário, ninguém o pessoal não está questionando nada, né? Então eu vou ler o 23 aqui. Provavelmente a gente vai ficar no 23, devido ao horário, né? Então vamos lá. Se a alma não viveu antes, é que é criada ao mesmo tempo que o corpo. Nessa suposição, ela não pode ter nenhuma relação com as que a precederam. Pergunta-se então, como Deus, que é soberanamente justo e bom, pode tê-la tornado responsável pelo erro do pai do gênero humano, maculando-a com um pecado original que ela não cometeu? Dizendo ao contrário, que ela traz ao renascer o germe das imperfeições de suas existências anteriores, que ela sofre na existência atual as consequências de suas faltas passadas, dá-se do pecado original uma explicação lógica que todos podem compreender e admitir, porque a alma só é responsável por suas obras. Então, notem que ele vai desenvolver a ideia do pecado original, que ele citou no item 21, aqui no item 23. Né? E ele coloca aqui um argumento lógico muito, muito bom. Né? Se a gente não viveu antes dessa atual existência, a gente foi criado junto com o corpo, então não há passado para a alma. Ela foi criada junto com o corpo. Então, nessa suposição, nessa ideia, eu não tenho relação nenhuma com o passado. Se eu fui criado no momento que meu corpo foi criado. Se não há vida antes dessa atual. Então, é uma questão muito lógica. Se eu fui criado no momento em que eu nasci, não há passado para mim. Se não há passado para mim, como que eu posso responder pelo pecado, por um pecado que foi feito quando eu nem existia? Por isso que ele está combatendo aqui a ideia que as pessoas têm de que o pecado de Adão e Eva seria transferido para nós. Mas em qual sentido Deus, Deus sendo justo e bom, ele nos culparia por um erro que não foi a gente que cometeu? Nota como não tem lógica com o atributo da justiça e da bondade. Por isso que ele diz, agora, a ideia do Espiritismo de que aquilo que eu trago como pecado, como imperfeição, é uma consequência minha das outras existências em que eu mesmo criei essas imperfeições. Aí é mais lógico e mais justo.
Então, por isso que a ideia de pecado original do Espiritismo é mais lógica, porque ela diz que a gente nasce com tendências, com ideias, com aptidões, mas não porque a gente herdou de outra individualidade. Não, é porque a gente mesmo, em outras encarnações, a gente construiu isso. Aí é justo, aí é lógico, que é uma construção nossa. A gente está simplesmente continuando o que a gente mesmo construiu. Né? Então, e ele termina com essa frase que é muito importante. Isso é bem desenvolvido no Céu e Inferno, né? Eu acho que o José, há pouco tempo, leu o Céu e Inferno, ele deve ter isso mais quente na memória, né? Quando ele diz assim, a alma só é responsável por suas próprias obras. Quando Kardec vai tratar a questão da justiça divina lá no Céu e Inferno, ele vai mostrar muito bem isso, né? Como para o Espiritismo isso é uma coisa muito, tem um significado muito forte. A gente não responde pelos outros. A justiça divina é perfeita. Toda a teoria espírita vai mostrar que o sofrimento dos espíritos é todo o contexto da teoria espírita fundamenta o sofrimento que cada alma tem é uma consequência justa que ela mesma causou, né? E que cabe a ela, então, portanto, eliminar as causas, eliminar as imperfeições e aí sim ter um novo destino, né? Então é muito especial para o Espiritismo essa noção, porque a gente sabe que as outras teorias elas têm muita dificuldade de tratar da questão da justiça divina, justamente porque elas não têm uma noção de alma, de perispírito, de escala espírita, de reencarnação que o Espiritismo tem para poder explicar tudo isso. Então, por isso que as explicações que vieram antes do Espiritismo, elas tinham muita dificuldade de explicar todo esse processo. Deixo para vocês. Exatamente, ele vai continuar nesse item, né, desenvolvendo essa questão do pecado original, e ele vai tirar as consequências aí da aceitação da tese de que a alma seria criada ao mesmo tempo que o corpo, né? E como essa doutrina do pecado original da religião, ela não poderia se coadunar com a justiça divina, porque esses problemas com relação aos dogmas da igreja são tratados muito bem ali por Kardec no Céu e Inferno, e a igreja vai encontrar muita dificuldade em responder esses problemas do fato de Deus ter criado seres em completa infelicidade e outros em completa felicidade, né? Tendo como início ali a existência da alma ao mesmo tempo que a existência do corpo. Então, com a anterioridade da alma, tudo isso se explica muito facilmente, né? E aí Kardec vai dar esse entendimento do pecado original do Espiritismo, atribuindo esses sofrimentos ou esses erros da vida atual à própria alma. Isso vai ficar muito claro, né, em diversos textos. As causas anteriores e atuais das aflições. Nós padecemos dos nossos próprios erros e não de outros, né? Ou dos erros atuais dessa encarnação, dessa existência, ou de existências anteriores, mas sempre atribuídos a nós mesmos. Então, o Espiritismo dá essa noção de responsabilidade individual muito grande. E da mesma maneira que nós somos responsáveis pelos males que nós cometemos, nós também vamos ser recompensados. O mérito pelas nossas ações, ela vai vir apenas das nossas ações e não das ações de outros, né? O que também tem aí uma coerência na justiça divina e na relação de Deus com o homem. Então a gente vê como a doutrina espírita é muito sólida, muito consistente, trabalhando com essas noções de alma, da sobrevivência, da anterioridade da alma,
e da relação disso tudo com a justiça divina, né? Tudo isso é muito coerente, muito lógico, muito racional. Então, quando a pessoa estuda, realmente ela é convencida. Ela é convencida estudando essas obras de Kardec. Exatamente, né? É o que diz a última frase aí, né? Porque só a alma é responsável por suas próprias obras, né? Isso também é dito no ensinamento de Jesus, né? Então, você não pode... Adão não poderia ter cometido erro e ter recaído sobre toda a humanidade, né? Inclusive, tem muitos religiosos que ainda tomam literalmente a ideia de Adão, né? O, dos 7 dias, Adão e Eva, a cobra, a maçã, né? Que não faria o menor sentido, né? O que Deus colocaria a árvore justo ali, né? Com 2 crianças ali, acabou de criar. E esse é um dos motivos, né? Porque tem tantos ateus, né? Porque a religião passa uma ideia infantil, né? Infantil da criança espiritual. Inclusive, Kardec, na Gênesis, ele vai comentar da raça adâmica, né? Ele vai falar, ele vai interpretar isso como espíritos que foram exilados aqui na Terra, né? Então, ele vai dar, ele faz o que ele faz com outras ideias da religião, né? Ele pega e dá uma interpretação espírita daquilo, né? Da mesma forma que ele faz com a ideia de anjo, com a ideia de demônio, né? Ele não diz, não existe. Ele pega e dá uma interpretação espírita, né? Até para ser pedagógico. Então, isso que ele também faz isso com essa ideia do pecado original. Mas o pecado original próprio nosso, né? Não que a gente herdou de outro, de Adão, enfim, de Eva, né? Inclusive, essa ideia, né? Além da gente ser culpado pelo erro de Adão, quem expiaria o erro nem seríamos nós, né? Seria Jesus, né? Que seria a terceira pessoa, a segunda pessoa da Trindade, que seria ao mesmo tempo Deus e o Filho, né? Então, cria mais elementos ilógicos, né? Você só pode expiar o erro que você cometeu e ser responsável pelos erros que você cometeu e reparar os erros que você cometeu, não de outro, né? Se a nossa justiça, né, humana consegue ver isso, né? Imagina alguém comete um erro que você nem conhece e você é culpado, né? Legalmente. Se a nossa justiça humana consegue ter esse entendimento, ainda mais a justiça divina, né? Que é perfeita. Então, essa ideia não teria lógica. É bem isso, sabe que é curioso que a gente acompanha na revista Espírita, o Kardec vai mostrando que muitos religiosos, pensadores religiosos do século XIX, já começavam a admitir a própria noção espírita das coisas, né? Ou seja, os estudiosos mesmo, os grandes, muitos líderes religiosos, eles tinham essa noção de que as falas bíblicas não poderiam ser tomadas ao pé da letra, mas eu precisava ter noções ali científicas, filosóficas para interpretar, né? A gente sabe que essa interpretação mais literal, ela é mais no sentido religioso, mais que palavra eu poderia usar, mas é no sentido religioso mais, não sei se popular seria o termo, mas no geral as pessoas que pensam no geral as pessoas que pensam as questões religiosas, os próprios filósofos da religião, né,
eles têm essa noção que o espiritismo já, no século XIX, Kardec percebeu isso, né? E Kardec chega a dizer, na Gênese, lá, quando ele vai começar a pegar outros trechos da Bíblia para analisar, segundo o Espiritismo, né? Ele mesmo comenta isso, eu não preciso negar o texto. O que o Espiritismo vai fazer é uma nova leitura, uma nova interpretação baseada na ciência espírita do que a Bíblia diz, né? Já que tem muitos mitos, né? Tem muita mitologia, né? No texto bíblico, que é uma maneira de explicar as coisas. Que eu não posso ingenuamente tentar, se eu levar o pé da letra, imagina, eu gero uma coisa muito maluca, né? Se eu tentar interpretar mitologias de uma maneira literal, né? Então Kardec teve essa sabedoria de explicar e ensinar isso. E como eu disse, mas os próprios religiosos da época, muitos já admitiam isso. E hoje também, se a gente pegar autores mais sérios e profundos, muitos também dizem isso. Né? Só que, claro, a gente tem hoje muita fundamentalismo religioso, que são aquelas pessoas que levam um sentido mais ao pé da letra, né, os textos. Mas que a gente sabe que até no meio religioso tem pessoas já que já não levam assim, elas sabem que são textos que eu preciso de uma interpretação um pouco mais sofisticada, porque senão não faz nenhum sentido. A gente tem 5 minutos. Eu não sei se tem alguma questão. Tem uma pergunta se não... aqui. Tem uma pergunta aqui da Ana Cristina Lima. Ela pergunta assim: com relação à reencarnação na América ter sido negada ou não revelada com a intenção de não chocar, faz sentido se a revelação aconteceria em toda a Terra, provocando o embate? Eu recomendo que vocês leiam o livro dos médiuns, né? Esse item que eu coloquei explica bem isso, né? O 302, 301 e 302 é o próprio Espírito de Verdade respondendo a pergunta da Ana. Exatamente. Agora Os não dá tempo espíritos, da gente ver. Eles não querem chocar, né? Eles não ensinam algo que vai contrariar. Eles não chegariam. Tem até um exemplo que se usa do muçulmano, né? Os espíritos não chegariam para um muçulmano e falaria que Maomé não é o único enviado e escolhido por Deus, né? Então ele não tem essa pretensão, né? Eles vão revelando a pouco, né? Às vezes na obra de Kardec se usa a metáfora da luz, né? Se colocar uma luz muito forte, ofuscaria ao invés de esclarecer. Então, por isso que a revelação é gradual, né? E hoje em dia até a reencarnação é bem popular nos Estados Unidos por filmes, na cultura popular, né? Mas na época realmente seria difícil. Bem isso. Os espíritos são inteligentes, né? Os espíritos superiores, eles sabiam que se eles já chegassem nos grupos mediúnicos atacando crenças muito importantes para quem estava ali, as pessoas não ouviriam mais nada, né? Então, eles iam gradualmente apresentando as teorias, primeiro colocando os pontos mais básicos e depois partindo para as questões mais graves, né? E aqueles grupos que já estavam mais maduros, eles traziam as questões mais adiantadas. Então, é bem assim. É como a gente, né? Por exemplo, se alguém imagina que alguém nos convida, eu acho que vocês o Eric e o José também passam por isso. Às vezes alguém me manda um convite para fazer uma palestra online em algum grupo espírita. É óbvio que antes de escolher o tema que eu vou falar, eu procuro saber, olha, que grupo é esse, o que eles já leram de Kardec, o que eles pensam. Porque se eu já chegar, de repente, falando de um ponto em que é muito arraigado aquela ideia, as pessoas não vão ouvir mais nada do que eu falar. O ser humano é assim, né? Então a gente vai
sabendo como apresentar a teoria, né? Para a pessoa ir raciocinando aos poucos. Porque a crença, ela se forma aos poucos, né? Bem esse exemplo que o Eric deu, a verdade, ela também pode ofuscar. Se a gente está no escuro e de repente liga uma luz muito forte, ao invés da gente enxergar, a gente fica mais cego ainda, né? Então é óbvio que, dependendo do contexto, a gente vai por um caminho ou vai por outro. A gente não vai, a gente tem que ter muito cuidado. Então, por isso que muitas pessoas que entrassem no nosso grupo aqui, por exemplo, que já sabem mais ou menos a linha que a gente segue, muitas pessoas ficariam chocadas com o que a gente está falando. Aliás, como muitas pessoas ficam. Às vezes a gente tem pessoas que entram no nosso canal e ficam chocadas com o que a gente está falando. Porque é tão diferente ou vai tão contra o que a pessoa acredita que ela fica chocada. Então, os estudos particulares, os estudos fechados, eles nos possibilitam falar essas coisas. Agora, dependendo do contexto, né? Agora, é claro que é diferente isso que eu estou falando do que a pessoa que esconde a verdade, né? Por outros interesses que não sejam o conhecimento, né? Claro que aí eu entro no campo da ética e passo a ser uma coisa imoral. Mas aqui a gente está falando simplesmente da melhor maneira de ajudar a pessoa a aprender e a raciocinar, né? Mas esse item, Ana, não sei se a Ana estava ouvindo antes, o livro dos médiuns, o capítulo das contradições e das mistificações, tem o item 301 e 302, que o Espírito de Verdade trata exatamente dessa pergunta que tu está fazendo. Bom, da minha parte, eu quero agradecer mais uma vez ao José, ao Eric, por me ajudarem nesse estudo. Agradecer as pessoas que aqui estiveram, né, contribuindo com comentários e com questões. Desejar a todos um bom resto de semana, que continuem estudando, que voltem aqui nos próximos estudos, que curtam, que compartilhem, que nos sigam nas demais redes. Desejo a todos uma boa noite e passo aí para o José e para o Eric também as considerações finais. Bom, eu é que agradeço Michel, Eric, pelo nosso estudo de hoje. Agradeço também a Ana Cristina, a Mônica, Luciano. Bom, todas as pessoas que comentaram, sempre muito bom. Gleides, Jorge Henrique. A gente pede sempre que continuem comentando, participando do nosso estudo. Compartilhem o vídeo, enviem para as pessoas que vocês acharem que terão interesse. Se inscrevam no canal do Eric, meu também, do Michel. Curtam, compartilhem o vídeo, que isso é muito importante. Então, nós voltamos na semana que vem. Continuando aí, nós lemos o item 23, né? Continuaremos no item 24 na próxima semana. Um grande abraço, boa noite a todos. Então é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, se inscrevam, né? Muito obrigado, Michel, José, e continuamos no item 24 na próxima. Então, até a próxima.